Resident Evil 4, um jogo que foi lançado em 2005 e até hoje seus mistérios intrigam seus jogadores. Parece que cada vez que reanalisamos a história desse game, encontramos algo novo, que mesmo jogando e fechando milhares de vezes, a gente não percebe. Não é à toa que é um jogo popular até hoje. Algo fascinante para um clássico. E um dos maiores mistérios desse jogo é a história por trás de suas armas biológicas, das criaturas e inimigos. Como surgiram, quais suas origens. O jogo não nos diz com clareza, mas analisando as informações nas entrelinhas podemos então criar várias teorias interessantes sobre. Dentre todos os ganados, nós temos alguns que se destacam e muito dos demais, que são os ganados que usam a motosserra. Esses são claramente muito mais resistentes do que o restante. Eles devem possuir uma plaga mais forte que o normal, que consegue fazer com que seus corpos suportem até o seu limite máximo. Eu sei que muitos de vocês os veem apenas como maníacos malucos que usam a motosserra e que são mais fortes somente para dar um desafio a mais no game. Mas e se não for só isso? E se eles desempenham um papel muito maior nisso tudo do que apenas ser um inimigo a mais no game? Nas campanhas, nós temos 4 modelos diferentes de ganados que usam a motosserra, porém um se destaca. Esse que aparece como um dos bonecos colecionáveis no minigame do mercante. E é aqui mesmo onde temos a única dica que o jogo nos dá sobre ele. Analisando o bonequinho, nós vemos que ele tem um nome, chamado Dr. Salvador. Ao decorrer da campanha com o Leon e até mesmo com a Ada no Separate Ways, nós encontramos diversos inimigos que aparentemente não passam de ganados comuns usando sacos ou bandagens na cabeça e segurando uma perigosa motosserra. Porém, ao tentar derrotá-los, nós vemos que eles são muito mais resistentes que os outros, suportando uma quantidade incrível de tiros e até mesmo os ignorando. O primeiro encontro com esse formidável inimigo acontece no começo da campanha do Leon, já no centro da vila. Lá já teremos um Dr. Salvador protegendo a porta que vai para a fazenda. Matando-o é possível receber um rubi, para quem não sabia. E após isso, se você entrar na casa e ativar a cutscene, aparentemente outro Dr. Salvador será spawnado. Matando este, você ganhará mais 10.000 pesetas além do rubi, sendo possível matar 2 deles na mesma área. E um detalhe importante para esse vídeo é que quando os matamos, os seus corpos não desaparecem, como de todos os ganados, eles continuam no chão. Falarei uma teoria sobre isso mais pra frente. De qualquer forma, o jogo não demora muito para te apresentar outro Dr. Salvador, que estará te esperando depois do Leon passar pela mansão do Bitores. Derrotando este, ele te deixará um rubi, e mais uma vez o corpo não desaparecerá. Após a cabana com Luis, no caminho da esquerda encontramos 2 mulheres que também usam a motosserra, as chamadas Irmãs Belas, que de belas não tem nada. Além do mais, parece que seus rostos já passaram por dias melhores. Uma delas dropa a chave necessária para continuar, e a outra dropa um rubi. Pois é, o jogo sempre te recompensa após derrotar esses inimigos resistentes. E mais uma vez seus corpos também não desaparecem. Após isso demoramos um bom tempo para encontrar o próximo Dr. Salvador, agora só depois do verdugo, nas minas do castelo. Aqui nas minas, outro Dr. Salvador aparece. Mais uma vez o matando, você é recompensado com seu drop e o corpo não desaparece. Mais um pouco à frente encontramos as cavernas, e lá encontramos mais 2 inimigos da motosserra juntos. Inclusive esse novo modelo de ganado com motosserra que não encontramos antes. E no andar abaixo deste temos um outro Dr. Salvador, só na espera. E a mesma coisa, você mata eles, seus corpos não desaparecem, e cada um deles dropa 10.000 pesetas. Agora a próxima vez é a última vez. Durante os carrinhos, temos os 2 últimos inimigos da motosserra com a mesma aparência dos 2 anteriores. E é exatamente a mesma coisa, o jogo te dará os drops, o dinheiro, e eles não desaparecerão. Seus corpos ficarão intactos no carrinho, até que o trilho acabe e o Leon pule e se salve, e junto do carrinho, os 2 últimos inimigos da motosserra caem nas profundezas. E a partir desse ponto, nunca mais vemos um inimigo da motosserra de novo. E daí, Master, todo mundo já sabe disso. Por que recapitulou todos os inimigos da motosserra que aparecem? Calma, agora eu irei explicar a teoria sobre o Dr. Salvador. Com essa pequena recapitulação, percebemos que temos dentro da campanha 4 tipos de inimigos que usam a motosserra, 2 homens e 2 mulheres. As Labella Sister, repare que na campanha do Leon, elas só aparecem uma vez.
as duas. Elas só reaparecem de novo no Separate Ways, na campanha da Ada, uma outra campanha. O interessante é que na campanha do Leon elas têm a motosserra vermelha ao invés de amarela que nem os homens. E isso na campanha do Leon, pois no Separate Ways a primeira delas usa uma amarela e a outra uma vermelha. Mas não sei porquê, deve ser um erro da Capcom. Muita coisa, principalmente no Separate Ways, não faz sentido. Mas o que eu quero dizer é que as irmãs belas são as mesmas que aparecem pro Leon no Separate Ways. E a mesma coisa acontece pros inimigos homens. O primeiro modelo aparece 6 vezes no total, é possível matá-lo 6 vezes. Enquanto o segundo, esse daí, aparece 2 vezes. E você lembra que nos troféus do minigame do mercante aparece apenas um inimigo homem da motosserra. Fora, claro, as Labella Sisters que também aparece. E esse boneco é justamente o que aparece mais vezes, 6 vezes como eu disse. Ele é o Dr. Salvador, nenhum outro é, só ele. E repare que a palavra doutor pode indicar que ele atuava na área médica, podendo ser ele que comandou e aplicou a injeção da plaga em todos os aldeões da vila, como indica um dos desenhos dos créditos finais. Pode ser ele esse cara que está segurando a injeção. E uma coisa que me surpreendeu é que nos escritos oficiais do Incubate, na última frase antes da página que mostra esse mesmo desenho, está escrito assim: a organização dos Iluminados estava lá para nos proteger e nos salvar de nós mesmos. Mais uma vez, nos salvar de nós mesmos. Ou seja, por isso ele é chamado de Dr. Salvador, galera. Ele foi o responsável por fazer essa salvação, sendo ele quem aplicava as injeções. Ele foi responsável por purificar o sangue dos ganados, como diz o texto. Para quem quiser ver essa história completa, já fiz um vídeo falando sobre ela, chamado A Verdadeira História dos Ganados. É uma história oficial que a Capcom lançou no livro chamado Incubate. Então se você não viu, veja lá. E galera, isso pode muito bem explicar porque o Dr. Salvador é muito mais forte que os outros ganados. Ele deve ter conseguido de alguma forma uma plaga muito forte que seu corpo aguentou e se adaptou fortemente. E o seu corpo se adaptou muito bem a essa plaga mais forte, tanto que não tem nem efeitos colaterais evidentes, diferente dos seus colegas que receberam a mesma plaga provavelmente. Pois repare, olha que interessante, ele é o único que tem uma motosserra que tem o rosto intacto por trás daquele saco na cabeça. Todos os outros têm manchas de sangue na cabeça. Olha só o estado das Labella Sister e desse homem. Eles estão cheios de sangue no coco. Muito provavelmente foi um efeito colateral dessa plaga mais forte, que os seus corpos não suportaram tão bem quanto o do Dr. Salvador, ao qual o rosto permaneceu intacto. Ou talvez, a plaga que infectou os outros inimigos da motosserra foi tirada do próprio Dr. Salvador. Agora eu também pensei numa teoria. O Dr. Salvador talvez tenha sido o primeiro ganado a existir, ou um dos primeiros. Ou seja, um dos trabalhadores da mina que teve o parasita ressuscitado em si mesmo por inalar o ar cheio de esporos. O objetivo das escavações era ressuscitar o parasita por ele mesmo, porém foi um fracasso essa escavação. De certa forma, porque o parasita reviveu de uma forma diferente, dentro dos próprios trabalhadores. E talvez o parasita que cresceu no corpo do Dr. Salvador era um bem forte. E quando eu comecei a analisar como os parasitas foram ressuscitados, me veio uma dúvida bem grande. Como o Diabo Sadler ou Louis Serra conseguiram fazer os ovos do parasita? Será que esses ovos, essa amostra, foi tirado de algum ganado que se transformou? Quer dizer, é óbvio que sim, mas será que esse ganado não é o próprio Dr. Salvador? Que foi a partir dele, da plaga dele, que foi criada a amostra para infectar todos os ganados da vila? Se isso for verdade, faria muito sentido porque ele se chama Dr. Salvador, pois ele seria o ser que salvou as plagas da extinção. Essa foi uma teoria que me veio na cabeça durante a escrita do roteiro. Futuramente eu farei um vídeo somente sobre essa questão da história das plagas. E detalhe galera, Dr. Salvador é sempre o mesmo inimigo, não existe 2 Doutores Salvadores, existe apenas um. O que acontece é que ele sempre volta à vida para te perseguir mais pra frente. Podemos dizer que ele é uma espécie de Nêmesis do Rei 4. Por que vocês acham que seu corpo não some? Pode ser justamente por conta disso. Como eu já disse, veja as Labella Sisters, os corpos também não desaparecem, e elas reaparecem em 2 campanhas, na do Leon e na da Ada. Apesar de uma delas ter trocado a motosserra, mas tudo bem. E o homem com a cara arrebentada, esse também aparece 2 vezes na campanha do Leon, acompanhando o Dr. Salvador nas suas últimas 2 vezes também. E reparem que o Dr. Salvador tem um padrão bem interessante no seu modo de agir, ele é sempre mais sereno do que os outros. Quando chegamos na vila, ele está de boa na posição, ele apenas vai atacar se você chegar perto o suficiente. A não ser se você ativar a cutscene, aí ele vai ser obrigado a vir atrás de você. Depois da casa do Bitores, a mesma coisa, ele tá lá paradinho, te esperando. Nas minas do castelo, a mesma coisa. Depois da cena que ele spawna, ele fica lá esperando você chegar próximo a ele. Na casa na caverna, a mesma coisa, ele vai ficar lá no andar de baixo,
quietinho, esperando você se aproximar. Enquanto as Labella Sister saem malucas atrás de você e o outro inimigo da motosserra não consegue ficar parado. E na última vez ele fica numa plataforma de boa te esperando chegar com o carrinho para ele pular dentro. E tem uma teoria interessante que diz que sempre era ele que retratava as coisas para o Bitores, pois percebemos que o Bitores escreve várias notas em relação às coisas que acontecem na vila. Como ele fica sabendo? Talvez seja o próprio Dr. Salvador que relata para ele. E perceba que ele sempre aparece perto da vila e durante as minas no castelo, mais ou menos as áreas que tem a ver com as teorias que eu disse, no mínimo curioso. E em relação ao começo da vila, o que aparece no portão e na cutscene são os mesmos, obviamente. O que acontece aqui é que se você matar o que está no portão antes de ativar a cutscene e depois ativá-la, ele apenas revive e isso permite matá-lo 2 vezes, o que te dá um rubi e 10.000 pesetas. Tanto que se você ativar a cutscene primeiro e depois ir lá no portão, não terá ninguém, provando que é o mesmo. E também após a cutscene do sino da igreja, onde todos os ganados vão embora orar, sei lá, fazer alguma coisa, o corpo do Dr. Salvador também some. O que pode reforçar que ele poderia ter simplesmente revivido e ido embora também. Aí você pode pensar, ah, então isso é um furo de roteiro. Mas na verdade não. Pois é possível passar essa parte sem nem ao menos chamar a atenção do Dr. Salvador. Por isso usar gameplay como argumento não é algo consistente, pois as variações são grandes. E muitas coisas acabam perdendo sentido dessa forma. Mas agora vem uma pergunta interessante que você pode estar se perguntando. Isso quer dizer que o Dr. Salvador sempre revive? Que ele tem uma plaga tão forte que o revive? Pois eu te digo, a resposta é sim e não. Pois perceba, o Dr. Salvador sempre é opcional. Você nunca precisa enfrentá-lo. Você pode sempre fugir dele. O que nessa variável faz total sentido o porquê ele reaparece, pois você nunca o matou. Por outro lado, se você sempre matar ele, sim, ele sempre revive. Percebeu como as variáveis da gameplay não podem ser usadas como argumento para a história? Acho que sim, né? Interessante, não? Então esses, meus amigos, é o honorável Dr. Salvador. E a sua possível origem e papel na história dos ganados. Um inimigo formidável que com toda certeza, se você não tem, já teve medo um dia. O doutor médico que coordenou as injeções nos seus próprios irmãos, com a promessa de os salvarem de si mesmos. E que talvez tenha sido a pessoa a qual o corpo se adaptou perfeitamente ao Las Plagas, talvez até mesmo a salvando da extinção. E talvez por todos esses motivos, ele era considerado um salvador. Mas no final ele não conseguiu salvar nem a si mesmo, e teve o seu fim nas profundezas das cavernas frias do castelo. Assim que dos trilhos, o carrinho ao qual ele estava caiu. Se ele sobreviveu lá embaixo, com certeza não conseguiria mais voltar. Mas sim ficaria lá para sempre, se é que a queda não o matou. De qualquer forma, ainda bem. Porque a partir desse ponto, nunca mais vemos um inimigo que use uma serra elétrica de novo. E você? Ainda continua achando que o Dr. Salvador é apenas um inimigo qualquer, deixado pela Capcom com um nome diferente? Deixem aqui embaixo os seus comentários e teorias a respeito. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Se tiverem, deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal e me dar motivações para continuar fazendo vídeos nessa qualidade. Acho que vale ressaltar que eu não citei o inimigo extra conhecido como Mega Dr. Salvador, porque obviamente ele não é canônico, o que eu acho um completo desperdício da Capcom, pois ele seria um inimigo formidável na campanha. Mas decidiram deixar somente no Mercenários. Futuramente eu devo fazer um vídeo a respeito do Mega Dr. Salvador. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber